queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavra que Salva. A você que faz parte do nosso canal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você, Deus esteja guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, você na sua saída, no seu retorno, no seu trabalho, onde você estiver, meu amado, que você seja grandemente impactado pela palavra do Senhor e a presença do Senhor na sua vida. A você que está conosco pela primeira vez, está nos assistindo agora, a mensagem, o primeiro vídeo, a primeira mensagem que você está assistindo, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. E você está convidado a participar conosco do nosso canal. Basta você dar o seu like aí, você não vai pagar absolutamente nada e você pode participar conosco desse momento agradável que é a mensagem através da palavra tão poderosa, né? A palavra mais poderosa desse mundo, que é a palavra do Senhor, que pode mudar, pode transformar, pode fazer um milagre acontecer na sua vida. Então, seja muito bem-vindo, as portas estão abertas, sinta-se à vontade e fique conosco aqui para assistir as nossas mensagens. Você também tem acesso aí a várias outras mensagens e com certeza o Senhor vai te abençoar poderosamente. Nós vamos hoje falar sobre família, né? E a palavra do Senhor está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, né? Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel, ou em outras traduções, pior que o descrente, né? Então, o cuidado, né? Paulo chama a atenção a Timóteo sobre o cuidado que se deve ter com a família. E aí vem, desde o princípio do casamento, do início da relação do núcleo, que é o casal, né? O núcleo, a família começa no núcleo, a junção de macho e fêmea, homem e mulher, para formar o casal, a conjugalidade nessa relação. Então, o cuidado de um para com o outro. Então, se a tua esposa você escolheu para casar, sabia, né, e já conhecia alguns comportamentos, né, e de repente você escolhe essa pessoa para casar, mesmo sabendo dessas situações, pensando numa potencialização, numa mudança, numa novidade, em algo diferente, né? E você também viu no seu esposo algumas coisas, né, antes do casamento, mas mesmo assim escolheu essa pessoa para estar junto, né? Então concretizou-se a relação matrimonial e agora vivenciar isso diariamente. Então, independente se a tua esposa é dessa forma, desse jeito, age dessa forma, o teu marido também é desse jeito, age desse jeito, é assim que ele se comporta, é assim que ele faz, diante do Senhor, ele foi escolhido, ela foi escolhida para ser amada por você, né? Porque você está diante da lei do Senhor, né? Então, o amor de Deus, ele vai através do conhecimento, que o conhecimento mútuo, ele vai dando forma, irrigando essa relação conjugal e fazendo todos os ajustes necessários para que essa relação cada vez mais seja saudável na presença do Senhor. Então, só a presença do Senhor na vida conjugal, na relação conjugal, é que vai fortalecendo cada dia e inovando a cada dia, renovando a cada dia, trazendo novidades de vida a cada dia pela ação do Espírito Santo na vida do casal, né? Então, aquele que casa e busca essa relação tem que atentar para o cuidado com o outro, né? E outra coisa interessante é que o outro não é igual a você, né? O outro
mesmo vocês dois sendo uma só carne, mas cada um de nós tem a sua individualidade, né? Tem a sua subjetividade, e somos pessoas, né, diferentes uma das outras. Então, ao longo do tempo, a gente vai se ajustando nessa relação. Por quê? Porque às vezes podem aparecer pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, falas diferentes, nem tudo, né, os dois vão ser semelhantes, nem tudo os dois vão concordar, né? Pode haver alguma divergência de forma saudável, mas pode haver divergência, né? E ajustando esses pequenos momentos ou pequenas situações que supostamente pode se potencializar no conflito, vai simplesmente melhorando e dando qualidade de vida na relação conjugal. Então, assim, vão haver conflitos? Vão haver conflitos, sim, tá? Não podemos dizer e cair nessa falácia, a gente nunca brigou, a gente nunca vai brigar, né? Nós nunca brigamos, tal. Não, vai haver sim, vai ter situações que vão ser precisos os dois sentarem, administrarem, conversarem, comunicarem, né? Falar um para o outro, ouvir um ao outro. Isso é super importante nessa relação conjugal. O mútuo conhecimento, a relação, buscar compreender o outro, buscar colocar-se no lugar do outro, ser solidário ao outro, são papéis importantes, né? Funções importantes que nós devemos administrar dentro dessa relação. Então, a grandiosidade dessas situações vai, né, se tornando menor, né? A cada vez, a cada dia, a cada momento de relação, de processo, e que vai dando mais qualidade de vida à relação conjugal. E aí vem a reflexão hoje: como está o seu casamento? Como está a sua relação em todos os âmbitos, em todas as áreas, em todos os tipos, né, que a gente vivencia cada dia junto com o outro, né? E a Bíblia é clara, né? Paulo explicando, olha, tem que cuidar dos seus, principalmente da sua família. Aquele que não cuida nega a sua fé, né? Porque em primeiro lugar Deus, depois a família, depois a igreja, né? Então eu tenho que cuidar da minha família. E como eu tenho cuidado da minha família? Como eu tenho cuidado da minha esposa? Eu tenho suprido as necessidades dela, eu tenho cuidado dela, eu tenho o cuidado, a importância dada a ela como aquela que eu escolhi para viver ao meu lado, até que a morte nos separe, né? E você, esposa, como é que está o cuidado com o seu marido? Você tem cuidado dele diante do Senhor? Por quê? Porque a relação conjugal e o casamento, né, foi para que vocês cuidassem um do outro. Então é importante entender que cada um tem um papel a exercer nessa relação, tem uma função, tem algo, né? Às vezes é necessário a gente dar alguma coisa, né? Às vezes é necessário a gente abrir mão de alguma coisa, às vezes é necessário você renunciar a alguma coisa nessa relação. Então o cuidado de um para com o outro fortalece a nossa relação. Então hoje seria interessante a gente fazer assim uma reflexão, né? Como é que eu estou cuidando da pessoa que eu escolhi para amar até o final da minha vida? Como é que eu estou lidando com ele? Eu estou sendo suficientemente bom para ele ou suficientemente mal, né? Como eu me comporto? Como eu estou me comportando diante dessa relação? Então cabe uma reflexão na nossa vida com relação a esse momento conjugal, e não só a reflexão, mas que a reflexão traga uma prática de mudança que torne o meu casamento
um casamento mais saudável, que dê qualidade de vida à minha relação, melhore a minha relação, e assim a gente vai caminhando e aprendendo mais com o Senhor. Fica a dica aí para todos, e que Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja seu casamento, sua relação conjugal. Se esforce, se empenhe, dê o melhor de si pela sua relação conjugal, pelo seu casamento, que Deus está no controle de todas as coisas, né? Qualquer situação, recorra ao Senhor. O Senhor ele pode e vai nos ajudar, nos dar entendimento, sabedoria, conhecimento, para ir ajustando a engrenagem dessa relação tão bonita, tão gostosa, né? Tão prazerosa que é a nossa relação conjugal, o nosso casamento, aquilo que Deus abençoou, Deus guarda, Deus protege. Família, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, esteja com você nesse dia, em nome de Jesus. Amém.